Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso, então aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso sobre sistema cardiovascular, anatomia e fisiologia. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Eu sou a professora Jéssica, como vocês viram, a professora de anatomia, e hoje a gente vai fazer aí um aulão, digamos assim, né? Um curso sobre desde a anatomia do sistema cardiovascular até a parte de fisiologia. Tá? Então eu tentei aí abranger os assuntos principais que vocês podem encontrar muitas vezes em provas, né, em concursos e, claro, consequentemente, na prática clínica depois de vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só, para a gente poder começar sem muita enrolação, a gente vai começar falando sobre estrutura e função do sistema cardiovascular. Então, primeiro a gente vai passar pela anatomia para depois entrar na fisiologia, porque eu preciso que aqueles que já viram a parte anatômica, né, relembre os conceitos de anatomia, mesmo que sejam básicos ali, a gente precisa relembrar esses conceitos, tá? Então, o primeiro conceito que a gente precisa ter em mente é a função. Então, sempre que a gente fala em sistema, independente de qual seja, se é sistema cardiovascular, sistema respiratório, digestório, a gente sempre tem que pensar para que aquele conjunto de órgãos trabalha, né? Então, no sistema cardiovascular, por exemplo, a função principal dele é realizar transporte, tá? Então, essa é a função principal. É a realização de transporte. Transporte do quê? Do sangue, né? Então, o nosso sistema cardiovascular, ele é composto, de forma geral, pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Então, eu preciso pensar como se fosse uma tubulação de uma casa, né? O coração, ele é a bomba que vai poder levar para frente esse sangue. Eu tenho os vasos sanguíneos, que são os tubos por onde o sangue vai percorrer. E o sangue que funciona como se fosse a água de uma casa, por exemplo. Então, a principal função é o transporte. E aí, claro que esse sangue, ele vai ter diversos componentes para poder realizar, digamos assim, subfunções, né? Que seria a parte respiratória, então de oxigênio e CO2, a parte nutritiva, carregando proteínas e tudo mais, a parte excretora, né? Então, se a gente for pensar lá nos rins, quando esse sangue chega nos rins, onde ele vai ser filtrado para a eliminação de substâncias, a parte reguladora, porque ele também carrega hormônios, e por fim a parte de proteção, porque é nele onde a gente vai encontrar glóbulos brancos, né? Então é a parte de proteção do nosso organismo. Ou seja, todas as substâncias que precisam percorrer o meu organismo inteiro de alguma forma, né? Olha só, hormônios, proteínas, oxigênio, né? CO2 que precisa resgatar aí dos tecidos para eliminar. Então, tudo isso o sangue ele vai carregar. Sempre que eu precisar carregar uma substância de um local até outro,
é o sangue que vai fazer essa função. E aí, olha só, o sangue, ele é dividido em duas partes, né? A gente tem, como vocês podem ver, na própria imagem dá pra ver, tem a parte celular e tem a parte líquida. A parte líquida é o que a gente chama de plasma sanguíneo, que aqui na imagem, olha só, tá amarelado, né? Então, na imagem, essa parte amarela. Ele tem essa característica um pouco mais, né, branco, digamos assim, meio amarelado, e ele corresponde a 60%, 55%, 60% de toda a parte do sangue, né? Então, ele é a parte líquida do sangue. Quando a gente olha o sangue, a gente vê só um líquido vermelho, né? Mas, na verdade, a parte líquida do sangue realmente ela não é vermelha. Quem dá essa característica vermelha para o sangue são os glóbulos vermelhos, que estão presentes lá. Então, são as hemácias, tá? Elas são responsáveis por dar essa característica vermelha para o sangue, né? Não a parte líquida, mas sim a parte celular. Tudo bem? Então, aqui vai estar inserido glóbulos brancos, né? Que são glóbulos para defesa do organismo. Tem as plaquetas. Dando continuidade aí, olha só, a gente encontra os vasos sanguíneos. Então, o sangue, ele precisa percorrer o nosso organismo de alguma forma, ele não fica solto. Ele faz isso através dos vasos sanguíneos, que são exatamente essas estruturas tubulares, né? São esses tubos. E eles variam quanto a calibre e também quanto a espessura da parede. Por que tem diferentes tipos de vaso sanguíneo? Porque olha só, vamos imaginar que o coração tá aqui, né? Uma bomba. E aí olha só esse caminho que ele faz aqui, ó, o fluxo sanguíneo. Do coração saem as artérias. Então o sangue, ele sempre sai do coração por artérias. Eu não estou falando qual é o tipo de sangue, se é rico em oxigênio, CO2, esquece isso por enquanto, tá? Eu estou falando o seguinte, que toda vez que o sangue sai do coração, independente de como ele vai sair por artérias. Só que toda vez que ele volta para o coração, ele volta através das veias. Ou seja, né, a pressão que esse vaso aqui, a artéria, vai receber é diferente da pressão, por exemplo, dentro da veia. Então isso requer uma estrutura diferente, porque elas estão exercendo, digamos assim, funções diferentes. Elas carregam sangue, mas cada uma em um sentido diferente, né? Uma tem saída do coração e a outra chega no coração, tá? Então isso faz com que a gente precisa ter diferentes calibres aí. A gente começa nas artérias, como eu falei para vocês, e a gente viu lá naquela imagem anterior, né? As artérias, elas saem do coração, então a gente começa o processo com as artérias, seguido das arteríolas. O que é isso? As arteríolas, elas são a transição das artérias para os capilares. Porque pensa, o sangue saindo ali das artérias, ele não necessariamente, e ele não pode já começar a deixar escapar nutrientes ou deixar escapar oxigênio para os tecidos em volta. Então eu sou um tubo aqui, sou uma artéria, o sangue está aqui dentro, ele ainda não vai começar a fazer troca com os tecidos que estão em volta, né? Eu preciso de um tubo, eu preciso de um vaso sanguíneo específico para essa troca. E ele só faz essa troca quando chega nos capilares. Então, existe uma transição. A parede do vaso sanguíneo vai ter que mudar de novo. Eu não posso fazer troca com a mesma parede de uma artéria ou de uma veia, por exemplo, né? Eu preciso de um capilar, eu preciso de uma parede diferente para poder fazer troca de nutrientes, para poder fazer troca de oxigênio, CO2. Então, existe uma transição entre as artérias e os capilares, que são as arteríolas. É quando eu começo a diminuir essa parede, né, em espessura, para poder virar o capilar. E agora eu preciso voltar para o coração, então é a mesma coisa, né? Depois do capilar, começa a aumentar a espessura da parede, vira as vênulas, para enfim eu ter as veias e retornar ao coração. Tá? Então, a gente precisa pensar como tá aqui, ó,
né, a parede da artéria. Aí a artéria começa a se ramificar para poder ir diminuindo em espessura, vira as arteríolas, que se ramificam cada vez mais, diminuindo a sua espessura. E aí eu tenho o capilar aqui, ó, os capilares. Aí depois começa a retornar. Os capilares começam a se unir para poder formar as vênulas e, por fim, as vênulas começam a se reunir novamente para formar a veia, que já tem a espessura maior. E quando a gente fala de parede, né, de espessura, as artérias e as veias, os vasos sanguíneos, eles são constituídos de túnicas, que a gente chama, que são as camadas deles. As artérias e as veias, elas têm 3 túnicas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia, considerando de dentro para fora. Então, de dentro para fora eu tenho túnica íntima, depois a média e, por fim, a adventícia, tá? Já os capilares, olha só, eles têm uma única túnica, que é a túnica íntima, exatamente por causa daquilo, porque ele precisa ser menor em espessura para os nutrientes conseguir passar por ele. Então, o capilar, ele tem só uma túnica, tá? Enquanto as artérias e as veias possuem 3 túnicas. Olha só algumas curiosidades, né? As artérias, elas são mais elásticas do que as veias, porque elas estão recebendo a saída do sangue logo do coração. Então, a pressão é maior e elas precisam se adaptar mais a essa nova condição, né? Essa pressão, digamos assim. Então, elas precisam ter essa capacidade de expandir e retornar. Então, as artérias são mais elásticas. Nas artérias, a túnica média é mais desenvolvida, que é exatamente onde possui músculo para ter essa elasticidade. Já nas veias, eu tenho a túnica adventícia mais desenvolvida, que é de tecido conjuntivo, tá? Então, só uma curiosidade, uma diferença aí entre artérias e veias, o que faz elas serem diferentes, né? A artéria, túnica média desenvolvida, e a veia, túnica adventícia mais desenvolvida. Por que na artéria é a túnica média? Porque é exatamente onde eu tenho músculo e eu preciso que a artéria ela se adapte melhor às condições de pressão. Muito bem, e aí a gente chega nos capilares. Os capilares, existem 3 tipos de capilares. Por quê? Exatamente porque o que passa pelo capilar depende do tecido que tem ali em volta e depende do que eu preciso, né, para aquele tecido. Tino aqui, né, que é esse primeiro exemplo aqui. Ele quase não tem espaço de saída ou de entrada, tá vendo? Porque a substância que passa por ele é principalmente gases. Então, no pulmão, por exemplo, né, são gases aqui que vão passar. Então, ele não precisa ter essa abertura, por exemplo, ó, igual ao fenestrado, tá vendo? Então, a abertura é menor. E ele é encontrado exatamente nessas regiões, pulmões, sistema nervoso central, onde eu preciso fazer troca de gases. Já o fenestrado, que tem já um espaço considerável, ele vai trabalhar já com troca de grandes volumes, né, de fluidos. Então, por exemplo, nos rins, lá onde a gente precisa fazer troca de substâncias maiores, de moléculas maiores. Então, ele já tem esse espaço. E o descontínuo, ele para mesmo e depois retorna. Tá vendo? Ele tem um baita de um espaço aqui, que aí já são moléculas bem grandes, como proteínas plasmáticas, né, e células lá no fígado, no medula óssea, como exemplo que a gente colocou aqui. Tá? Então, esses são os 3 tipos de capilares, para vocês verem que, mesmo sendo capilar, tendo uma túnica só, ele pode apresentar tipos diferentes, dependendo de qual é a substância que precisa passar. Então, no fígado, no pulmão, por exemplo, eu não preciso fazer troca de proteína plasmática, né? Eu não preciso passar para o pulmão proteína plasmática. Então, eu não preciso de um capilar descontínuo, eu preciso de um contínuo. Então, ele se adapta àquela região devido à necessidade de qual é a substância que vai passar por ele. Tudo bem isso? É importante isso para a gente entender na nossa cabeça mesmo como é que funciona esse processo. Não é todo mundo igual, né? Por que no pulmão, como o corpo sabe que tem que fazer troca gasosa
específica ali de gases, né? E não de moléculas maiores, não de uma proteína, por exemplo. Exatamente pelo formato do meu capilar. Tudo bem? E aí, enfim, chegamos à anatomia do coração. Então, olha só, a gente passou pelo sangue, passamos pelos vasos sanguíneos e agora chegamos à anatomia do coração. É importante a gente revisar aí a localização do coração, né? Porque quando a gente começa a ver saída de vasos do coração e tudo mais, a gente precisa ter em mente bem em mente qual é a localização dele, qual é o posicionamento dele, tá? Então, se a gente for considerar, olha só, base e ápice do coração, a gente vai encontrar que a base, ela é a extremidade superior. Por quê que é a superior? Poxa, a base geralmente é embaixo, né? É o que segura. Só que no coração a gente precisa pensar que os grandes vasos, eles saem por cima, né? Então, olha só aqui, ó. Aqui estão os grandes vasos, aqui está o coração. Então, eles saem por cima, o que faz o coração ser sustentado por esses grandes vasos. Então, quem segura o coração são os grandes vasos. Por isso, a base é em cima e o ápice é essa ponta aqui do coração, localizado na extremidade inferior, tá? O ápice, ele é voltado para o lado esquerdo, tá? O coração, ele não fica do lado esquerdo, ele fica no centro, mas o ápice do coração é voltado para a esquerda, tá? Faces. As faces, elas são interessantes para a gente ver o que tem em volta do coração, tá? Então, eu tenho a face externo-costal, exatamente porque na frente do coração eu vou ter o externo e a saída ali das costelas. Eu tenho a face diafragmática, que é essa parte aqui de baixo do coração, então a região inferior do coração é onde passa o músculo diafragma, por isso a face diafragmática. E eu tenho também a face pulmonar, que é o que vai pegar toda a lateral e a parte de trás do coração. Então aqui na lateral eu tenho os pulmões. Ele fica situado, como eu falei para vocês, dentro da cavidade torácica, no mediastino, que é o nome desse espaço reservado para o coração, atrás do externo, né, das cartilagens costais, das costelas, em cima do músculo diafragma, e lembrando que ele é centralizado no meio, porém o ápice dele é voltado para a esquerda, tá? Quando a gente pega só o coração agora, a gente observou o que tinha em volta dele. Quando a gente pega só o coração, externamente a gente já consegue aí localizar algumas estruturas, né? Então aqui eu tô olhando o coração de frente. Aqui na parte superior eu tenho o átrio direito, que na verdade átrios e ventrículos são as cavidades dentro do coração, né? São duas câmaras em cima, duas câmaras embaixo, átrios e ventrículos. Então, quando eu olho pelo lado de fora, eu consigo localizar o átrio, mas eu não vejo o átrio em si, porque em cima dele tem a aurícula, que é como se fosse uma orelha cobrindo, tá? Então, o átrio direito ele é localizado nessa região, mas quando eu olho o coração fechado, eu vejo a aurícula direita, a orelha do átrio, digamos assim. E já do outro lado eu tenho o átrio esquerdo um pouquinho escondido aqui, ó. Olhando para baixo eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Agora sim, ó, quando eu olho internamente, eu consigo visualizar essas estruturas melhor. Então, o que a gente fez aqui foi abrir o coração, ó. Ele tá basicamente, eu também tô olhando ele de frente, só que agora ele tá aberto, né? E aí, olha só, aqui, átrio, aqui embaixo. Então, ficaria átrio direito, átrio esquerdo, aqui ventrículo direito e o ventrículo esquerdo,
tá? O que eu consigo visualizar quando eu olho dentro dos átrios e dos ventrículos, que seria essa planilha aqui, ó, essa tabela. Então, no átrio direito, eu consigo ver ósseo das veias cava superior e inferior. Que raio é ósseo? Ósseo, em anatomia, significa entrada, cavidade, tá? Então, quando a gente falar em ósseo das veias cava superior e inferior, é porque essas veias, elas chegam no átrio direito. Então, se eu olhar dentro do átrio direito, eu vou conseguir ver 2 buracos, 2 ósseos das veias cavas, uma superior e uma inferior. Se eu olhar no átrio esquerdo, por exemplo, eu vou conseguir ver 4 buracos, que são os ósseos das veias pulmonares, porque as veias pulmonares chegam no átrio esquerdo. Então, eu vejo 4 buraquinhos lá, que é exatamente a saída das veias pulmonares. Já no ventrículo esquerdo, eu consigo visualizar o ósseo tanto da válvula quanto... aqui está escrito válvula, mas na verdade são as saídas, né? Então, olha só, válvula da atrioventricular esquerda, que é exatamente a passagem entre átrio e ventrículo, que não deixa de ser um buraco. Então, se eu estou passando do átrio para o ventrículo, eu tenho esse ósseo, tá? Da válvula atrioventricular, que é onde fica localizado a válvula, mas eu também tenho a saída, né? Então, olha só, aqui é o ósseo entre átrio e ventrículo, e aqui em cima eu tenho a saída da artéria aorta, então é outro buraco que eu encontro no ventrículo esquerdo. Ósseo da válvula da aorta, ou o próprio ósseo da artéria aorta, tá? Além disso, já no ventrículo direito, eu mudei o vaso, né? Então, eu não tenho mais a artéria aorta. Então, eu vou encontrar o ósseo do tronco pulmonar, porque eu mudei o vaso, né? Que depois vai ser as artérias pulmonares. Então, eu tenho a saída aqui, ó, o ósseo exatamente da artéria pulmonar, que tá passando aqui atrás da artéria aorta. E além disso, tem também o ósseo, né, entre a passagem ali entre o átrio e o ventrículo. Então tem o ósseo, onde a gente pode visualizar no ventrículo direito também, tá? Além disso, olha que legal, o que a gente encontra aqui dentro dos ventrículos são os músculos papilares, que são essas estruturas aqui, ó. Então, eu tenho os músculos papilares, tanto desse lado quanto desse lado. E eu tenho também as cordas tendíneas, ó, presas tanto no músculo papilar quanto na válvula. Ó. Essa estrutura cinza aqui é a válvula, tá? E aqui o músculo papilar, com as cordas tendíneas presas nas válvulas. Porque exatamente a válvula, ela não tem músculo, só que ela vai realizar um movimento, né? Por exemplo, a válvula que fica entre... A gente vai falar mais sobre as válvulas à frente. Mas a válvula que fica entre o átrio e o ventrículo, por exemplo, ela precisa fechar no momento que o ventrículo ele faz a ejeção do sangue, né? Então, quando ele contrai para fazer a ejeção do sangue, a passagem entre o átrio e o ventrículo precisa ficar fechada para esse sangue não retornar. E quem faz esse papel, quem exerce esse papel, é a válvula atrioventricular, por exemplo. Só que para ela exercer esse movimento, ela precisa de um músculo auxiliar. Então, quem vai fazer isso por ela são os músculos papilares, que presos às cordas tendíneas, puxam as válvulas e liberam as válvulas. Tá? Então, esse movimento, a contração do músculo papilar faz com que a válvula tenha movimento. Tá? Além disso, a gente também encontra as trabéculas cárneas, que é esse formato, aqui no fundo, ó, dá pra gente ver que o ventrículo, ele não tem a parede lisa, tá? Então, esse formato, pelo lado de dentro dos ventrículos, a gente chama de trabéculas cárneas, tá? Então, são essas estruturas aqui do lado de dentro dos ventrículos. E aí, olha só,
uma das coisas mais importantes e que confundem bastante é essa relação entre as câmaras cardíacas e os vasos do coração, tá? Eu já dei uma dica para vocês e o que costuma confundir bastante o pessoal é exatamente essa questão do que sai, do que chega ao coração. E se você não entender isso bem, essa relação entre as câmaras cardíacas e os vasos do coração, a circulação sanguínea fica mais difícil depois. Então, se você tiver que descrever toda a circulação sanguínea, vai ficar mais difícil. Então, olha só, presta atenção. Se você entender que sempre, quem tira o sangue do coração, então quem tem saída do coração são artérias, e quem chega no coração, quem traz o sangue de volta, né, que seja do corpo ou do pulmão, para o coração, são sempre as veias, tá? Não interessa o que tem dentro da artéria ou da veia, por enquanto não interessa. Mas eu digo assim, não interessa se esse sangue ele é rico em oxigênio ou se esse sangue ele é rico em CO2, tá? E às vezes isso confunde, porque muita gente fala assim, sangue arterial é sangue rico em oxigênio e sangue venoso é sangue rico em CO2. Só que tem um problema, tem uma exceção. Por quê? Porque o que faz o sangue ser rico em oxigênio não é porque ele está dentro da artéria ou não. Né? E o sangue rico em CO2 não é que ele está dentro da veia ou não. Tem uma exceção no coração. E aí essa exceção faz isso cair por terra. Né? Faz isso ser mentira. Então, não coloquem isso na cabeça, não façam essa relação de sangue rico em oxigênio é sangue arterial, sempre vai estar nas artérias. E sangue rico em CO2 é sangue venoso, sempre vai estar nas veias. Não façam essa relação, porque senão mais para frente a circulação sanguínea fica mais difícil. Qual é a relação que você precisa ter em mente? Sempre que o sangue vai sair do coração, ele sai por artérias. E sempre que o sangue vai chegar no coração, ele chega pelas veias. É essa relação que você tem que ter. Então, olha só, aqui nessa imagem. A gente consegue ver que chegam no átrio direito e no átrio esquerdo, porque os átrios, eles são a entrada do coração e os ventrículos, eles são a saída do coração. Tá? Para o sangue. Então, o sangue ele sempre vai chegar ao coração pelos átrios. Se ele sempre chega no coração pelos átrios, qual é o vaso sanguíneo que ele usa? Veias. E se o sangue ele sempre sai dos ventrículos, então se ele sempre sai dos ventrículos, ele sai dos ventrículos através de artérias. Tá? Então, tá vendo que a relação é essa. No ventrículo direito, por exemplo, vamos pelo átrio, então. No átrio direito, por exemplo, chega, a gente vai ver isso na circulação, mas chega sangue rico em CO2, porque tá vindo do corpo. Então, no átrio direito, chega sangue rico em CO2. Se tá chegando o sangue, tá chegando por veias. No átrio esquerdo, chega sangue rico em oxigênio dos pulmões. E aí, se tá chegando por veias. Tá vendo que não se deve fazer a relação sangue rico em CO2, sangue rico em oxigênio arterial e venoso? Não dá pra gente fazer essa relação, porque senão chega aqui e confunde. Aí chega na hora de descrever a circulação sanguínea, não vai saber descrever. Então, por enquanto, pensa nisso, não fica pensando qual é o sangue rico em quê. Não. Pensa o seguinte, o sangue, ele sempre vai chegar para o coração pelos átrios através de veias. E ele sempre irá sair do coração pelos ventrículos através de artérias. Então aqui no ventrículo esquerdo eu tenho saindo dele a artéria aorta e no ventrículo direito eu tenho saindo o tronco pulmonar. Só que o tronco pulmonar ele é uma artéria,
tá? Ai, Jéssica, mas por que tá escrito tronco e não artéria? Porque sempre a anatomia, quando tiver tronco relacionado aos vasos, significa que vai vir uma ramificação, tá? Então, esse tronco pulmonar, a única coisa que significa é que um pouco mais para cima, então saiu o tronco, um pouco mais para cima ele vai virar artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Então ele se ramifica, tá? Mas não pira na batatinha, artéria aorta, artéria pulmonar, tá bom? Olha só aqui, se a gente for visualizar, tá? Olha o que eu falei. Aqui é o ventrículo direito, então daqui de dentro tá saindo o tronco pulmonar. Tá saindo, tá levando o sangue pra fora, tá? Então do ventrículo direito sai o tronco pulmonar. Olha só, nesse pedaço aqui, ele é tronco, mas tá vendo que ele vai virar pra cá e uma outra parte dele vira pra cá. É que a artéria aorta tá bem na frente. Mas a outra parte dele vira pra cá. Então, tronco pulmonar, aí vai virar a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Essa grandona aqui, ó, que faz uma curva, é a artéria aorta, que tá saindo daqui de trás do ventrículo esquerdo, que tá aqui. Então, ela sai daqui, ó, e vai lá pra trás. A artéria aorta tá saindo. Esse daqui é o átrio direito. E aí, olha só, eu tenho chegando veia cava superior e veia cava inferior. E aí, olha só, olhando pelo lado, né, de trás, então se eu virar o coração, eu consigo ver aqui, ó, a entrada das veias pulmonares, que são 4, no átrio esquerdo, tá? Então, na verdade, a gente está olhando esse átrio aqui, ó, o esquerdo, só que por trás. Aqui dá até para ver 2 chegando, ó. Muito bem, e aí nós entramos nas válvulas cardíacas, né? Então, só para a gente relembrar o conceito aí da válvula, elas são dispositivos que funcionam como se fossem portas que abrem e fecham, tá? Impedindo o refluxo do sangue. Então, a gente vai encontrar tanto entre átrio e ventrículo, que são as válvulas atrioventriculares direita e esquerda, tá? Também conhecida como mitral e tricúspide, e as válvulas semilunares que a gente chama, que ficam entre o ventrículo esquerdo e a saída da artéria aorta, então olha só, válvula da aorta, e também do ventrículo direito, a gente tem a saída ali do tronco pulmonar, então eu também tenho uma válvula no meio, que é a válvula do tronco pulmonar, tá? Então, olha só, válvula atrioventricular esquerda, entre átrio e ventrículo esquerdo, também chamada de mitral, e átrio ventricular direita, também chamada de tricúspide. Aí tem a válvula da aorta, que é entre o ventrículo e a saída da artéria aorta, e a válvula do tronco pulmonar, que é entre o ventrículo e a saída do tronco pulmonar, tá? Então elas vão impedir aí. E aí a gente vai ver o funcionamento delas bem lá na fisiologia. Então, quando a gente for falar sobre ciclo cardíaco, a gente vai retomar e falar das válvulas novamente. Coração, a parede dele, né, do que é formado o coração, ele possui 3 camadas. Endocárdio, que é a camada do lado de dentro. Miocárdio, que é a camada média. Miocárdio, tecido muscular estriado cardíaco, músculo próprio do coração, tá? Só vai encontrar no coração. E o epicárdio, que é a camada externa, tá? Então, são 3 camadas que formam a parede do coração. Aí, o epicárdio, que é a camada mais externa, ele já vai sair ali formando o pericárdio. O pericárdio, eu já vou voltar naquela imagem. O pericárdio, ele é um saco que vai envolver o coração. E ele tem 2 camadas, olha só, pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. A lâmina visceral do pericárdio seroso é o epicárdio, tá? Então, o epicárdio, que é
a camada mais externa do coração, equivale, é a mesma coisa que a gente falar lâmina visceral do pericárdio seroso. Então, se eu for sair do coração, né, de dentro para fora por camadas, a gente vai encontrar o seguinte, de dentro para fora: endocárdio, miocárdio, epicárdio ou lâmina visceral do pericárdio seroso, é a mesma coisa. Aí vem a lâmina parietal do pericárdio seroso e, por fim, o pericárdio fibroso, tá? Entre essas lâminas, por que não é só pericárdio seroso e pericárdio fibroso? Porque no meio do pericárdio seroso, entre as duas lâminas, é onde a gente vai encontrar a cavidade pericárdica. Então, olha só essa imagem. A gente tem endocárdio, que é essa primeira camada aqui, miocárdio, que é essa outra camadona grande aqui, ó. Olha só as células musculares, miocárdio. Aí depois, aqui vem o epicárdio, que já é a mesma coisa que uma das lâminas, a lâmina visceral do pericárdio seroso. Aí, aqui nesse espaço roxo, ó, né, entre essa linha roxa que tá aqui, acompanhando desse lado, e essa linha roxa que tá aqui, acompanhando desse lado, a gente tem uma cavidade. Essa é a lâmina visceral do pericárdio seroso. E essa aqui de trás, do outro lado da cavidade, é a lâmina parietal do pericárdio seroso. E aí depois vem o pericárdio fibroso pelo lado de fora, tá? Essa parte aqui fibrosa. E para que raio serve essa cavidade? Essa cavidade, eu tenho líquido dentro dela, que é o que vai permitir o coração, né, durante as suas contrações, se proteger contra o atrito do que tem em volta. Então, a cavidade pericárdica com o líquido pericárdico serve exatamente para diminuir o impacto no momento da contração, tá? E aí, olha só. Então, como a gente tem aqui a cavidade, a gente tem líquido aqui dentro. E sempre que tiver líquido, né, nas regiões, como nas articulações, por exemplo, que tem líquido, ajuda na diminuição do impacto no movimento, tá? Muito bem, chegamos na circulação sanguínea. Então, antes da gente poder entrar na fisiologia, para encerrar a parte de anatomia, a gente vai fazer aqui a circulação sanguínea, tá? Bem rápida, para a gente poder relembrar esse sistema e associar as estruturas que a gente já viu até agora na anatomia com a circulação sanguínea. Então, olha só, revisando aqui, né? Nós temos átrio direito, ventrículo direito. Ó, a passagem aqui. E aqui dá até pra gente ver válvula atrioventricular direita. Aí do lado esquerdo, átrio esquerdo, passagem para o ventrículo esquerdo. Dá até pra ver a válvula também. Atrioventricular esquerda. Tudo bem? E aí, olha só, a gente tem do ventrículo direito sai o tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, tá? No átrio direito chega veia cava superior e veia cava inferior. E no átrio esquerdo, aqui por trás, ó, chegam as 4 veias pulmonares, 2 daqui desse lado e 2 estão vindo lá por trás, ó. 1, 2. Tudo bem? Então a gente vai descrever agora a circulação sanguínea de forma geral. A gente pode dividir a circulação sanguínea em circulação sistêmica e circulação pulmonar.
ou conhecido também como circulação sistêmica grande circulação, circulação pulmonar pequena circulação, tá? Como a gente divide isso? Olha só, circulação sistêmica, grande circulação. O que significa? Significa que eu estou saindo do coração e o meu sangue está sendo carregado para o corpo e depois ele retorna para o coração. Então é isso que significa. A parte da circulação que a gente vai descrever, onde o sangue sai do coração e vai para o corpo inteiro, né, de forma geral para os tecidos, e depois retorna ao coração, essa é a grande circulação. A pequena circulação é quando o sangue sai do coração e vai para os pulmões, e depois retorna ao coração. Então, falou em pulmão, é pequena circulação. Falou em tecidos de forma geral, corpo de forma geral, grande circulação. Tá? Por onde começo a descrever a circulação sanguínea? A circulação sanguínea é um ciclo, né? Então o sangue vai sair, voltar, é um ciclo. Então você pode escolher onde você começa, mas uma dica, eu sempre gosto de começar pelo ventrículo esquerdo. Por quê? Porque se eu tiver que descrever a circulação sanguínea e eu tiver que separar, porque você precisa citar isso em circulação sistêmica e circulação pulmonar, eu vou começar a circulação sistêmica pelo ventrículo esquerdo. Então fica mais fácil já para fazer essa divisão. Porque olha só, o sangue está aqui no ventrículo esquerdo, rico em oxigênio. Então o sangue do ventrículo esquerdo, ele é rico em oxigênio. E aí ele vai sair do ventrículo esquerdo através da artéria aorta. Da artéria aorta, o sangue vai para o corpo de forma geral, ó. Aqui para cima e lá para baixo. Tecidos do organismo. Membro superior, membro inferior, cabeça, tecidos do meu organismo de forma geral, tá? Então, olha só, ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo, tecidos do corpo. Aí chega lá nos tecidos, faz a troca gasosa. Fez a troca gasosa, deixou o oxigênio e pegou o CO2, ele vai ter que retornar agora ao coração. E aí ele retorna veia cava superior, trazendo o sangue rico em CO2 dos membros superiores, cabeça, tronco, tá? Essa região aqui, lá no átrio direito. E essa parte que veio para baixo, fez troca gasosa lá, membros inferiores, vai subir aqui, ó, para o coração, também no átrio direito, pela veia cava inferior. Essa é a circulação sistêmica. Agora eu vou começar a circulação pulmonar. Ventrículo, a partir do ventrículo direito, esse sangue rico em CO2 sai do ventrículo direito pelo tronco pulmonar. O tronco pulmonar se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, levando esse sangue rico em CO2 para os pulmões. Nos pulmões ele faz troca gasosa e retorna pelas veias pulmonares lá no átrio esquerdo, agora rico em oxigênio. Chegou rico em oxigênio no ventrículo esquerdo. Comecei de novo, só que agora a circulação sistêmica, tá? Então eu vou fazer uma vez de forma direta, se vocês quiserem anotar essa descrição, né? E depois treinar a descrição em si. Porque a circulação sanguínea, como eu falei para vocês, é um ciclo. E a jogada é você entender da onde o sangue está vindo e para onde o sangue está indo, né? Lembrando que a gente tem dividindo aqui o coração, ó, o septo. Então eu tenho um septo interventricular e um septo entre os átrios também, que não permite o sangue passar de um ventrículo para o outro ou de um átrio para o outro.
Então, sempre que eu estiver do lado direito do meu coração, átrio ou ventrículo, esse sangue ele é rico em CO2. E sempre que eu estiver do lado direito do lado esquerdo do meu coração, esse sangue ele é rico em oxigênio, tá? Então, esses dois lados não podem se misturar. Então, se eu sei da onde está vindo o sangue e para onde vai o sangue, eu sei descrever a circulação sistêmica e a pulmonar. Começa pelo ventrículo esquerdo, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma vez. Ventrículo esquerdo, sangue rico em oxigênio, sai pela artéria aorta em direção aos tecidos do corpo, tanto regiões superiores quanto regiões inferiores, tá? Chegou nos tecidos, faz troca gasosa, realizou troca gasosa, retorna para o coração pela veia cava superior e inferior no átrio direito. Agora esse sangue rico em CO2, vindo do átrio direito, passa para o ventrículo direito e sai do coração pelo tronco pulmonar. O tronco pulmonar se divide em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, carregando esse sangue rico em CO2 para os pulmões. Quando chega nos pulmões, ele faz troca gasosa e retorna para o coração, agora rico em oxigênio através das veias pulmonares, que são duas trazendo sangue do pulmão esquerdo e duas trazendo sangue do pulmão direito. Essas veias pulmonares, essas 4 veias pulmonares se desembocam, né, tem a sua chegada no átrio esquerdo, iniciando a circulação sanguínea novamente. Tudo bem? Então, treinam, revejam, escrevam, desenhem, né, porque a grande questão da circulação sistêmica é entender onde o sangue está chegando, por onde ele está chegando e por onde ele está saindo, tá? Se entender isso, você consegue descrever a circulação sanguínea de forma tranquila e direta, tá? Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai entrar na parte de fisiologia indo para a segunda aula. Vamos lá?